Pessoal, nós vamos corrigir agora então a segunda avaliação, né, da disciplina Química Geral e Inorgânica, aplicada para a turma 3 dessa disciplina, no semestre 2023.2, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos lá então. Bom, a primeira questão então nos diz o seguinte, né? 7,7 gramas de acetato de amônio, cuja fórmula é fornecida, né, são dissolvidos em água, obtendo-se 250 ml de solução. Uma alíquota de 125 ml dessa solução preparada, né, é retirada e diluída até atingir-se o dobro do volume. Qual o pH dessa última solução, né? Evidentemente, da solução após diluição, tá certo? Bom, em princípio, conforme comentaremos depois, quer dizer, a concentração, né, das soluções não vai ser fator determinante nesse caso, mas em todo caso, calculemos a concentração, né? Concentração molar da primeira solução, 7,7 gramas, dividido pela massa molar do acetato de amônio, né, 77,08 gramas por mol. O volume da solução em litros, 25 ml, isso nos dá uma concentração de 0,4 mol por litro, né? 125 ml dessa solução são tomados, né, uma alíquota de 125 ml, e diluído, né, acrescentado solvente até atingir-se o dobro do volume, o dobro de 125 é 250. Enfim, nós dobramos o volume, evidentemente, vamos reduzir a concentração pela metade, no caso a concentração final, né, é 0,2 mol por litro. E é dessa solução que se pede, calcule qual é o pH, né? Bom, lembremos que para um par conjugado ácido-base, Ka vezes Kb é igual a Kw, né? E Kw a 25 graus Celsius. Como não foi formado nada diferente, né, uma temperatura diferente disso, no enunciado da questão, podemos assumir que, né, o sistema está operando, né, por assim dizer, a 25 graus Celsius. Então, Kw é igual a 10 a menos 14. Mas o que acontece então? O ânion acetato, né, ele é a base conjugada do ácido acético. O Ka do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5, portanto, o Kb do ânion acetato, né, que é a base conjugada do ácido acético, é 5,56 vezes 10 a menos 10. Por sua vez, o ânion, o cátion, né, mais exatamente falando, amônio, né, NH4+, ele é o ácido conjugado da amônia. O Kb da amônia é 1,8 vezes 10 a menos 5, portanto, o Ka do íon NH4+, é 5,56 vezes 10 a menos 10. Moral da história, o acetato de amônio, né, tem um ânion, né, oriundo de um ácido fraco e tem um cátion oriundo de uma base fraca. Ademais, né, o Ka e o Kb desse ácido fraco e dessa base fraca, né, dos quais o ânion acetato e o ânion amônio são oriundos, o Ka e Kb desse ácido dessa base, no caso ácido acético e amônia, tem o mesmo valor numérico. Consequentemente, o Kb, né, do ânion acetato e o Ka do íon NH4+, né, respectivamente a base conjugada e o ácido conjugado do ácido acético e da amônia, tem o mesmo valor numérico, 5,56 vezes 10 a menos 10. Moral da história, né? A tendência que uma espécie tem de doar próton é igual à tendência que a outra espécie tem em receber próton, né? Enfim, como nós temos nesse caso, né, um sal, que é o resultado, né, da combinação de um ácido fraco com uma base fraca, né, e Ka e Kb desse ácido fraco e dessa base fraca tem o mesmo valor, consequentemente, né, o Kb da base conjugada daquele ácido fraco e o Ka do ácido conjugado daquela base fraca tem também o mesmo valor, nesse caso 5,56 vezes 10 a menos 10, né, a solução será então neutra, né? A solução será neutra, o pH igual a 7. Né? Nós já podíamos concluir, na verdade, isso mesmo antes, né, de fazermos os cálculos para determinar qual era a concentração da solução antes e após a diluição. Foi nesse sentido que eu disse que, digamos, o valor da concentração não era exatamente fator determinante aí, tá certo? Mas enfim, nesse caso então, né, um sal cujo cátion e ânion, né, o cátion é derivado de uma base fraca, o ânion
é derivado de um ácido fraco, né, com valores de Ka e Kb numericamente iguais, né? Consequentemente, o ácido conjugado e a base conjugada dessas espécies também, né, tem o mesmo valor numérico para os seus Ka e Kb, nesse caso 5,56 vezes 10 a menos 10, né? Então, o pH necessariamente igual a 7, né? Não há outra possibilidade, né? É diferente quando você tem um ânion que é derivado, por exemplo, de um ácido fraco, enfim, né? A cátion derivado de uma base fraca, ânion derivado de um ácido fraco, né? Com valores de Ka e Kb, né? Para esse ácido e base conjugados iguais a pH da solução igual a 7. Perfeito? Essa então, né, é a resposta correta. A próxima questão, então, nos diz o seguinte: 0,036 ml de uma solução 36% de HCl, cuja densidade é 1,18 gramas por centímetro cúbico, são dissolvidos em água. Qual a concentração em quantidade de matéria, quer dizer, concentração em mol por litro, né? Concentração molar de OH-, se 300 ml de solução foram preparados, né? Então, o primeiro passo é calcular a concentração molar da solução de HCl. O volume são 300 ml, 0,3 litros. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. A massa molar da HCl é 36,5. 35,5 do cloro, mais 1 do hidrogênio, né? Ficaríamos então com a questão da massa, né? Bom, densidade é massa sobre o volume, então a massa é o volume vezes a densidade. O volume utilizado é 0,036 ml, a densidade é 1,18 gramas por ml. Esse produto, então, será a massa da solução, correspondente a 0,036 ml dessa solução de HCl. Mas, no caso, a massa que nós queremos aí é a massa do soluto. Então, multiplicamos também por 0,36, visto que a concentração em massa de HCl nessa solução é 36%. Isso nos dá uma concentração molar de 1,4 vezes 10 a menos 3, né? Bom, HCl é um ácido monoprótico, um ácido forte, 100% ionizado. Então, a concentração de H+, também é igual, evidentemente, a 1,4 vezes 10 a menos 3 mol por litro, né? Bom, e nós sabemos que, né, o produto da concentração de H+, concentração molar, no caso, né? O produto da concentração de H+, pela concentração de OH- é igual a Kw. O Kw é 25 graus Celsius, é 10 a menos 14. Então, a concentração de OH- é igual ao Kw dividido pela concentração de H+. Então, a concentração de OH- nessa solução, cuja concentração em íons H+, é 1,4 vezes 10 a menos 3 molar, a concentração de OH-, que é o que foi perguntado, né, é 7,14 vezes 10 a menos 12, né? Aí você vai perguntar, bom, mas numa solução aquosa de HCl eu vou ter íons OH-? Sim, certamente, né? A água não sofre autoionização, né? 1 mol de moléculas de água se dissocia em 1 mol de íons H+, e 1 mol de íons OH-, né? Evidentemente, você acrescentar HCl à solução, liberando uma grande quantidade, nesse caso, né, proporcionalmente uma grande quantidade de íons H+, por conta do efeito do íon comum, né, a autoionização da água, por certo, será bastante inibida, né, princípio Le Chatelier. Mas, ainda assim, moléculas de água vão se autoionizar e, consequentemente, íons OH- vão ser liberados no meio. Só que, evidentemente, nesse caso, a concentração de OH- é desprezível, né, em relação à concentração de íons H+. Tá certo? Mas, enfim, respondendo aí diretamente à questão, concentração de íons OH- é 7,14 vezes 10 a menos 12. A próxima questão, então, nos diz o seguinte: se para a reação abaixo a pressão total no equilíbrio for de 0,363 atmosferas, ou atmosfera, né, qual o valor de Kp? Né? Então, a reação é apresentada, tá certo? Bom, nós temos uma equação química, né? Conhecemos a identidade aí de reagentes e produtos, porém, visivelmente, a equação química não está balanceada, né? Então, o que aparece aí do lado direito é a equação devidamente balanceada, né? Perfeito? Então, 1 mol, né, da espécie sólida, né, se degrada em 2 mols de amônia, estado gasoso, e 1 mol de CO2. Bom, está dito a pressão, no caso, Kp, né, seria o produto das pressões parciais dos produtos dividido pelo produto das pressões parciais
dos reagentes, cada uma dessas pressões parciais elevada, né, ao seu respectivo coeficiente estequiométrico estabelecido quando nós balanceamos a equação química. Mas o que acontece? O reagente, né, nesse caso, é um sólido, né, então não há, evidentemente, considerar aí pressão parcial do sólido, tá certo? Então Kp é simplesmente, né, o produto aí das pressões parciais dos reagentes, no caso a pressão parcial da amônia elevada ao quadrado, que é o seu coeficiente estequiométrico, né, vezes a pressão parcial do CO2. Então, no equilíbrio, nós temos amônia e CO2 na proporção 2:1, conforme a equação química balanceada estabelece, né? Bom, nós sabemos que cada um desses gases no sistema se comporta como se estivesse, né, a pressão parcial que cada um deles exerce, né, é de tal valor, né? Enfim, cada um desses gases se comporta do ponto de vista da pressão parcial que exerce no sistema, ou da pressão que exerce no sistema, como se estivesse sozinho, né, no sistema, tá certo? Enfim, lei de Dalton, né? Nós aprendemos lá no ensino médio, inclusive. Então, a pressão total é 0,363, né? Mas o que acontece? 2/3 dessa pressão é consequência da presença das moléculas de amônia, e 1/3, né, dessa pressão é consequência da presença das moléculas de CO2, e nós sabemos isso porque a proporção amônia-CO2 no sistema é 2:1. Né? Então, 0,363 dividindo por 3, 0,121. Né? Bom, 2/3 disso, perdão, 2/3 da pressão total, né, é devido à amônia, então seria 2 vezes 0,121, e o outro terço, que é 0,121, é a pressão parcial do CO2, né, ou a contribuição do CO2 para a pressão total do sistema, né, enfim, pressão parcial do CO2. Fazendo as contas, Kp igual a 7,09 vezes 10 a menos 3, ou enfim, se você quiser expressar com apenas uma casa decimal após a vírgula, 7,1, né, vezes 10 a menos 3, esse é o valor de Kp. Bom, essa questão então nos diz o seguinte: se para a reação abaixo, né, Kc é igual a 1,08 vezes 10 elevado a 7, qual o volume do vaso reacional, sabendo que no equilíbrio há 1,25 mol de H2, 6,75 mol de S2 e 4,35 mols de H2S? Então, a reação é fornecida, está aí do lado esquerdo, né, na parte superior do slide. Bom, mas visivelmente a equação não está balanceada, precisamos primeiramente balanceá-la, né? Então, no lado direito aí do slide é apresentada a equação balanceada, né? 2 mols de H2 reagem com 1 mol de S2, produzindo 2 mols de H2S. Bom, Kc, que é 1,08 vezes 10 a 7, é igual a produto da concentração molar dos produtos dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, sendo que cada uma dessas concentrações deve estar elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, né? Então, a concentração molar de H2S elevado ao quadrado, dividido pelo produto da concentração molar de H2 elevado ao quadrado, pela concentração molar de S2. Concentração molar é o número de mols dividido pelo volume, né? O volume, nesse caso, as espécies todas são gasosas, né? O volume é o volume interno do vaso de reação, ou do sistema no qual a reação está acontecendo, porque, conforme nós sabemos, os gases ocupam, né, todo o volume, né, do recipiente no qual estão contidos, né, por conta da sua expansibilidade, enfim, essa é uma das propriedades dos gases, né? Então, de H2S, né, a 4,35 mol, de H2, né, 1,25 mol, e de S2, 6,75 vezes 10 a menos 6 mol. Né? Cada um desse número de mol deve estar dividido pelo volume, né, para nós termos a concentração molar, né, e aí então, enfim, o resultado dessa operação ser igual a Kc. Né? Evidentemente, o V, né, o volume, nesses três termos aí e tal, o volume é o mesmo, porque, enfim, todas as espécies estão exatamente no mesmo vaso de reação. E aí, então, né, trata-se apenas aí de uma manipulação algébrica para nós conseguirmos isolar V, então, e respondemos a pergunta, né, qual o volume do vaso reacional. Tá certo? Vamos concluir, então, no próximo slide. Bom, então na nossa equação, né, todos os valores são conhecidos, com exceção de V.
né? Então lembrar que a concentração, né, de H2S estava ao quadrado, né? Então fica 4,35 sobre V ao quadrado é igual a 4,35 ao quadrado sobre V ao quadrado, né? Enfim. E no caso aí das concentrações de H2 e de S2, né, multiplicando-as, né, vamos ficar com 1,25 ao quadrado vezes 6,75 vezes 10 a menos 6, né, V ao quadrado vezes V, o que dá V ao cubo, né? E tudo isso é igual a Kc, que é 1,08 vezes 10 elevado a sétima, né? Bom, fazendo a manipulação algébrica necessária, está, né, explicitada aí, nós chegamos que V é igual a 5,99, né, qualquer coisa, enfim, 6, né, litros, né, a concentração em mol por litro, então o volume também vai estar em litros, né, então 6 litros é o volume aí do vaso de reação, tá certo? Essa então é a resposta. A próxima questão nos diz o seguinte: se para a reação NOBr, gasoso, se degradando em NO, também no estado gasoso, mais BR2 no estado gasoso, o percentual de dissociação do NOBr for de 34% a 25 graus Celsius, sendo igual a 0,25 atm, né, a pressão total, quais os valores de Kp e Kc? Né? Então, nós temos a equação química, conhecemos a identidade dos reagentes e produtos, mas ela visivelmente não está balanceada. Então, na parte de baixo, a equação é apresentada balanceada, né? 2 mols de NOBr se degradam, produzindo 2 mols de NO e 1 mol de BR2. Tá certo? É dito que o percentual de dissociação do NOBr é 34%. 34%, vamos tomar, você poderia considerar que você tem um mol de NOBr no sistema, né? Mas enfim, tendo em vista que a equação balanceada é 2 para 2 para 1, né, para ficar só com números inteiros, eu vou considerar que eu tenho 2 mols, né, de NOBr no sistema, tá certo? Então 34% de 2 é 0,68, né? Eu tinha inicialmente 2, 0,68 mol se dissociaram, então no equilíbrio eu vou ter 1,32 mol de NOBr. 2 mols de NOBr produzem 2 mols de NO, né? Quantidades iguais. Então, se 0,68 mol de NOBr se degradaram, eu produzi, consequentemente, 0,68 mol de NO. Né? E a quantidade de BR2 formada em mols, né, é metade, né, da quantidade de NO. Né? Consequentemente, 0,68 dividido por 2, 0,34 mol. Né? Enfim, 0,34 é o número de mols de BR2 que foram formados. Né? Então, eu já sei aí qual é o número de mols de NOBr, que é 1,32, NO, que é 0,68, e de BR2, 0,34, que eu terei no equilíbrio. Isso vai me permitir calcular Kp, tá certo? Vamos em frente. Bom, então nós já calculamos, né, que no equilíbrio nós temos 1,32 mol de NOBr, 0,68 mol de NO e 0,34 mols de BR2. Né? Ou seja, o número total de mols, né, soma considerada todas as espécies no equilíbrio, é 2,34 mols. Né? E a pressão total, o enunciado já informa, é 0,25 atm. Né? Bom, pela lei de Dalton, etc., nós sabemos que cada um desses gases se comporta, né, como se estivesse, enfim, presente no sistema reacional sozinho. Né? A pressão total é a soma das pressões parciais, a pressão parcial de cada gás, enfim, né? É aquela que existe como se o gás estivesse presente, como se aquela espécie estivesse presente sozinha no sistema. Né? Então, a contribuição de cada uma dessas espécies para a pressão total do sistema será proporcional ao número de mols dessas espécies no sistema. Né? Então, quando eu divido 1,32, que é o número de mols de NOBr no equilíbrio, pelo número de mols total, 2,34, eu estou encontrando aí a fração, né, em termos de número de mols, de NOBr no sistema, multiplicando por 0,25, que é a pressão total, eu estou encontrando, portanto, a contribuição, né, de NOBr para a pressão total, ou estou encontrando, em outras palavras, a pressão parcial, né, de NOBr. Então, NOBr, 0,141 atm,
com raciocínio, né, idêntico, nós calculamos a pressão parcial para NO de 0,073 atm e para BR2 0,036 atm. Né? Enfim, vamos prosseguir agora então para finalizar e calcular Kp, né? E depois calcular Kc também. Bom, agora que nós já sabemos as pressões parciais de todas as espécies presentes, estamos em condições de calcular Kp, perfeito? Então, Kp vai ser a pressão parcial de NO elevado ao quadrado, né? Vezes a pressão parcial de BR2 dividido pela pressão parcial de NOBR, também elevado ao quadrado. Né? Os valores que aparecem aí, né, são os valores que nós calculamos anteriormente, né, de pressão parcial para cada uma dessas espécies, o que nos dá um valor de Kp igual a 9,6 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Enfim, você pode ter uma pequena diferença aí, dependendo do procedimento, ou enfim, da linha de raciocínio que você seguiu para calcular as pressões parciais. Pode dar um pouco menos de 9,6, por exemplo. Mas enfim, né? Usando os valores que calculamos, 9,6 vezes 10 a menos 3 é o valor de Kp. Né? Mas o problema também nos pede para calcular Kc. Né? A equação que relaciona Kp e Kc, eu coloquei aí na parte inferior direita do slide, tá certo? Então, Kp é igual a Kc, que multiplica RT, elevado a ΔN. R é a constante dos gases, T é a temperatura, necessariamente em Kelvin, e ΔN, né? Que em alguns textos aparece também como ΔNG, né? É o somatório do número de mols de espécies no estado gasoso, menos somatório do número de mols de produtos, né, no estado gasoso, menos o somatório do número de mols de reagentes no estado gasoso, né, conforme aí a equação química balanceada. Né. Então, nesse caso, nós temos, no equilíbrio nós temos 2 mols de NO e 1 de BR2, 2 mais 1, 3, e nós temos 2 mols de reagente, né, NOBR, no estado gasoso. 3 menos 2 igual a 1, então eu vou ficar com RT elevado a 1. Né. Bom, a constante dos gases, o valor numérico da constante depende em qual unidade você a expressa. Né? Na unidade litro, atmosfera, mol menos 1, Kelvin menos 1, o valor é 0,0821. Tá certo? E a temperatura é 25 graus Celsius, né? Que dá 298,15 Kelvin. Tá certo? Então, Kc igual a Kp, que nós calculamos como 9,6 vezes 10 a menos 3, dividido por RT, né? O resultado, então, 3,9 vezes 10 a menos 4. Né? Você pode ter um valor um pouquinho diferente aí na casa decimal após a vírgula. Né? Se você utilizar, por exemplo, como muitos autores às vezes fazem, né? 25 graus Celsius igual a 298, né? Kelvin, não 298,15, enfim. Você pode ter alguma diferençazinha aí, tá certo? O valor da constante dos gases também, né? Esse 1 no final, ele é um arredondamento, né? Expressando com 6 casas após a vírgula, seria 0,08206. Mas enfim, né? Vai ficar bastante claro aí que foi só alguma diferença devido a algum pequeno arredondamento. Mas enfim, respondendo então diretamente aí a pergunta, né? Kp igual a 9,6 vezes 10 a menos 3 e Kc igual a 3,9 vezes 10 a menos 4. Bom, essa questão então nos diz o seguinte: para um composto iônico de fórmula 2B3, obtém-se uma solução saturada, né? A densidade da solução saturada é 1 grama por centímetro cúbico a 25 graus Celsius, quando a porcentagem em massa é de 0,5%. Porcentagem em massa do soluto, evidentemente. Né? Sendo a massa molar do composto igual a 250,8 gramas, qual seu KPS? Né? Então, o composto A2B3 vai se dissociar, enfim, se ionizar em A e B. Né? No caso, tendo em vista a fórmula do composto, né? Cada unidade de A2B3 vai liberar cada mol, né? Se fosse um mol, enfim, cada mol de A2B3 que se ionizem vão liberar 2 mols de A e 3 mols de B. Né? Então, como eu não sei qual é a concentração de A, vou chamar de X. A concentração de B também não sei qual é. Né? Mas enfim, a proporção A para B é 2 para 3, então se a concentração de A é 2x, a concentração de B é 3x. Né? E a concentração de A deve estar elevada ao quadrado, que é o seu coeficiente estequiométrico, e a concentração de B deve estar elevada ao cubo, que é o seu coeficiente estequiométrico, aí, né? 3. Tá certo? Fazendo a manipulação algébrica, então, nós chegamos a 108 vezes x elevado à quinta potência. Né?
Esse é o valor de KPS, tá certo? No canto inferior esquerdo aí do slide eu coloquei a mesma equação, né? Mas tirada de livro, né? Tá mais arrumadinha e tal. Enfim, aparece um S aí em vez de X, que enfim, o X no fim das contas é a solubilidade molar do composto, né? E alguns autores então colocam S, né, de solubilidade. Enfim. Bom, mas então se eu tenho uma solução saturada, né, eu já dissolvi aí no sistema tudo que eu poderia dissolver, né? Então eu posso calcular a concentração molar. 1 litro de solução seria o volume, 250,8 gramas por mol é a massa molar do composto, a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por ml, né? 1 litro são 1000 ml, então 1 litro de solução são 1000 gramas. E 0,5% disso é soluto, 0,5% de 1000 é 5. Então, massa dividido por massa molar, dividido pelo volume da solução em litros, isso nos dá uma concentração aí do soluto, A2B3, de 0,02 molar. Né? O KPS é 108 vezes 0,02 elevado ao cubo, portanto, 3,46, ou enfim, se quiser arredondar, 3,5 vezes 10 a menos 7. Esse é o valor, então, de KPS. A próxima questão, então, nos diz o seguinte: sendo 8,892 o pH de uma solução tampão amônia, cloreto de amônio, e sabendo que a concentração do sal é igual à concentração da amônia, né? Concentração da base mais 0,2, qual a concentração da base? Né? Bom, se o pH é 8,892 e tinha que ser um tampão, tinha que ser um pH básico, é claro que é o tampão, né? Amônia, cloreto de amônia é um tampão básico, né? Mas enfim, se o pH é 8,892, então o pOH é 5,108, né? Visto que pH mais pOH é igual a 14. Bom, utilizando então a equação de Henderson-Hasselbalch, né? pOH 5,108 é igual a pKb, né? No caso a base é a amônia, né? O seu Kb é 1,8 vezes 10 a menos 5, né? pKb é menos o log de Kb, isso é 4,745, mais log concentração do sal sobre concentração da base, né? Ou enfim, concentração do ácido conjugado sobre concentração da base, né? Então, consequentemente, esse termo aí, log concentração do sal sobre concentração da base, deve ser igual a 0,363, de forma tal que somado com o pKb forneça, né, o pOH, que é 5,108. Consequentemente, a concentração do sal sobre a concentração da base é igual a 10 elevado a 0,363, que é igual a 2,306. Bom, é a concentração do sal sobre a concentração da base. A concentração da base eu não sei qual é justamente isso que é perguntado, né? Então vou representar por x, e foi informado que a concentração do sal é igual à concentração da base mais 0,2. Então, x mais 0,2 sobre x igual a 2,306. Bom, fazendo aí as manipulações algébricas necessárias, né? Nós chegamos aí que x, a concentração da base, né, é igual a 0,153, enfim, 0,15, né, mol por litro. Bom, a próxima questão então nos diz o seguinte: a 28 graus Celsius e 0,982 atm, o composto gasoso HA tem uma densidade de 1,16 grama por litro. Uma quantidade de 2,03 gramas desse composto é dissolvida em água e diluída até exatamente 1 litro. Se o pH da solução for 5,22, né, devido à ionização do HA, a 25 graus Celsius, calcule o Ka do ácido. Né? Então, HA é um ácido monoprótico, né? Só possui um hidrogênio ácido, né? E a dissolução de 2,03 gramas desse ácido, que é uma substância que existe a 28 graus Celsius no estado gasoso, né? Mas enfim, a dissolução então desse ácido, 2,03 gramas, né, desse ácido em água, perfazendo 1 litro de solução, nos fornece uma solução com pH de 5,22. Então, em princípio, nós temos quase todos, né, os insumos necessários para calcular Ka, que é aquilo que é perguntado. Mas nós não temos um insumo necessário, que é a concentração molar do ácido, né? E, para tanto, nós precisamos saber qual é a massa molar do ácido. Então, é isso que nós vamos calcular primeiro, né? Então, a 28 graus Celsius, né? HA existe no estado gasoso, tem uma densidade de 1,16 grama por litro.
exerce uma pressão de 0,982 atm. Né? Bom, então, consideradas aí as equações, né, de cima para baixo e da esquerda para a direita, se H é um gás, nós vamos tratá-lo como um gás ideal, né? PV igual a nRT. Bom, conforme sabemos, densidade é massa sobre volume, né? E o número de mols, que é o N, que aparece ali na equação do gás ideal, é massa dividido pela massa molar. Né? A massa é igual a densidade vezes o volume, sendo assim o número de mols é igual a densidade vezes o volume dividido pela massa molar. Então a equação do gás ideal fica PV igual a densidade vezes volume dividido pela massa molar multiplicado por RT. Né? Colocando em função aí da massa molar, né? Densidade vezes volume vezes RT, dividido pela pressão vezes volume, isso vai ser igual a massa molar. Né? A densidade é 1,16 grama por litro, né? O volume aí que estamos a considerar é 1 litro. Né? A constante dos gases na unidade litro-atmosfera, mol menos 1, Kelvin menos 1 é igual a 0,0821. E a temperatura é 28 graus Celsius, ou seja, 301,15 Kelvin, né? Porque na equação do gás ideal a temperatura deve estar em Kelvin. A pressão é 0,982 atm e o volume é 1 litro. Né? Isso nos dá, então, para o ácido HA, uma massa molar de 29,21 gramas por mol, tá certo? Então, utilizamos, né, os dados fornecidos aí para o ácido HA, que existe como um gás a 28 graus Celsius, para calcular a sua massa molar, né? Que a partir daí, então, poderemos dar sequência aos cálculos e calcular aquilo que foi perguntado no problema, que é o valor de Ka para esse ácido, tá certo? Prossigamos então. Bom, concentração molar é número de mols dividido pelo volume, né, em litros. Número de mols é a massa, 2,03 gramas, né, gramas, foi dissolvido em água até fazer 1 litro de solução. E a massa molar desse ácido H, nós calculamos agora há pouco, que era 29,21 gramas por mol, né, dividido pelo volume da solução, que nesse caso é 1 litro. Isso nos dá uma concentração do ácido de 0,0695 mol por litro. Né? Bom, esses 2,03 gramas, né, do ácido dissolvido em água, fazendo 1 litro de solução, que equivale, né, a uma concentração molar de 0,0695, né, essa solução tem um pH de 5,22. Conforme sabemos, pH é menos o log da concentração de íons H+. Né? Se o pH é 5,52, então a concentração de íons H+, é 6,03 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Bom, K, produto da concentração molar dos produtos dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, né? Cada uma das concentrações elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, o ácido HA está em equilíbrio com íons H+, e o ânion A-. Né? Concentração de H+, calculamos como sendo 6,03 vezes 10 a menos 6. Né? Concentração do ânion é exatamente igual. Então, ficaremos com 6,03 vezes 10 a menos 6, 6,03 vezes 10 a menos 6 elevado ao quadrado. E a concentração no equilíbrio do ácido vai ser a concentração inicial, 0,0695, né? Menos aquilo que ionizou, 6,03 vezes 10 a menos 6. Efetuando o cálculo, então, 5,23 ou 5,2, se você preferir expressar com apenas uma casa decimal, mas enfim, 5,23 vezes 10 a menos 10 é o valor de Ka, e assim fica respondida mais essa questão. Bom, a próxima questão, a penúltima questão, nos diz o seguinte: se em 1 litro de solução aquosa temos 0,1 mol de HCl e 0,15 mol de ácido acético, qual o grau de ionização do ácido acético? Bom, Ka do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de íons acetato, dividido pela concentração de ácido acético no equilíbrio. Né? Como eu tenho 1 litro de solução, o número de mols, né, já vai ser a própria concentração molar, né, que eu tenho 1 litro aí de solução. Então, a concentração de ácido acético no equilíbrio, evidentemente, não será 0,15 mol por litro, porque parte do ácido sofre ionização. Né? Mas como eu tenho uma concentração relativamente elevada, né, 0,15 mol por litro, né, em relação ao valor de Ka, nós podemos perfeitamente fazer a aproximação aí
de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, né? E o próprio resultado que nós vamos obter vai nos mostrar que essa aproximação é perfeitamente válida. Bom, mas o que acontece? Então, K, 1,8 vezes 10 a menos 5 igual a... Bom, eu tenho 0,1 mol de HCl no sistema. HCl é um ácido forte, monoprótico, tal, um ácido forte 100% ionizado. Então, qual é a concentração de íons H+, oriundos, né, da ionização do HCl? 0,1. Então, a concentração de H+, total, vai ser 0,1 mais X, X nesse caso, né, concentração aí de íons H+, devido à ionização do ácido acético. Bom, e a concentração do íon acetato vai ser X, né? Que cada molécula de ácido acético que se ioniza libera um íon H+, e um íon acetato na solução. E a concentração no equilíbrio vai ser 0,15 menos X, né? O que houver aí ionizado. Né? Mas o que acontece? Bom, esse X, né, mesmo no ácido acético puro, e nós vamos mostrar depois um cálculo aí para ilustrar isso, né? Mas primeiro respondamos aí a questão, né? Mesmo no ácido acético puro, nós sabemos, perdão, mesmo no caso do ácido acético apenas em solução, né, o ácido acético dissolvido em água, uma solução aquosa contendo apenas, né, ácido acético, e não como nesse caso, tem ácido acético e HCl, né, na mesma solução. Mas mesmo no caso de eu dissolver apenas ácido acético em água, nós sabemos que o grau de ionização é bastante baixo. Né? Então é perfeitamente, e nesse caso eu tenho um íon comum, né, que é o íon H+, por conta da adição do HCl, evidentemente isso vai inibir ainda mais a ionização do ácido acético, de forma que é perfeitamente razoável, né, que eu considere que esse X é muito pequeno comparado com 0,1. Então 0,1 mais X é aproximadamente 0,1 mesmo. Então vou ficar no numerador com 0,1x. E se x é muito pequeno, 0,15 menos x é aproximadamente 0,15 mesmo. Né? Isso me permite calcular o valor para x, que corresponde à concentração de H+, né? Oriundo, bem entendido, né? Nesse caso, da ionização do ácido acético, né? Tá certo? Que tem a concentração de H+, devido ao HCl. Né? Mas enfim, o x aí é a concentração de íons H+ oriundas, né? Oriunda da dissociação, da ionização, enfim, do ácido acético. 2,7 vezes 10 a menos 5 é o valor. Né? Bom, esse é o número de mols de íons H+, né? Mol por litro, né? O volume é 1 litro, mas enfim. Dividindo pelo número de mols inicial, multiplicando por 100, isso nos dá um percentual de ionização, enfim, um grau de ionização vezes 100, é um grau de ionização expresso com porcentagem, né? Um percentual de ionização de 0,018%. Essa é a resposta, né? Qual o grau de ionização do ácido acético, né? Se eu tenho 1 litro de solução, na qual eu contenho 0,15 mol de ácido acético e 0,1 mol de HCl. Bom, qual é o grau de ionização do ácido acético, né? 0,018%. Tá certo? Essa é a resposta. Aí no slide seguinte nós vamos explicar um pouco melhor isso, né? Fazer agora o cálculo para o caso de termos apenas o ácido acético na solução, só para ilustrarmos, né, melhor o que explicamos aqui. Mas a resposta está dada, né? 0,018%. Bom, agora só explicitando um pouco mais, né? Enfim, acrescentando mais algum dado aí para fins ilustrativos, né? Estamos indo além, né? A questão não pede isso, bem entendido. É só para complementarmos aqui o comentário e tal, né? Nós acabamos de calcular um grau de ionização, né? 1 litro de solução aquosa contendo 0,15 mol de ácido acético e 0,1 mol de HCl. O grau de ionização do ácido acético seria de 0,018%. Né? Mas suponhamos que nós tivéssemos o mesmo litro de solução, mas apenas com ácido acético. Né? Então, Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, é igual a concentração de H+, não sei qual é X. A concentração do ânion acetato, não sei qual é, mas é igual à concentração de íons H+, né? Porque o ácido acético é um ácido monoprótico, X vezes X, X ao quadrado. Dividido pela concentração no equilíbrio. Né? Mas eu vou fazer, no primeiro momento, a aproximação de que a concentração no equilíbrio é igual para a concentração inicial, 0,15. Isso me dá um valor de concentração de H+, de 1,64 vezes 10 a menos 3, mol por litro. Né? Enfim, esse é o número de mols aí de moléculas de ácido acético que se ionizou, né? Dividido pelo número de mols inicial multiplicando por 100. Isso nos dá aí um percentual, um grau de ionização multiplicado por 100, enfim, um percentual de ionização, ou chamemos simplesmente de grau de ionização de 1,09%. Né? Bom, duas coisas aí. Né?
Primeiro, né, o critério objetivo, né, para sabermos se podemos fazer a aproximação de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, né, é que o grau de ionização calculado, assumindo que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, seja igual ou menor do que 5%. Nesse caso é 1,09%, o que mostra que fazer o cálculo exato, né, não seria necessária a aproximação de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial, é perfeitamente válida, né? Se isso é válido para o ácido acético na solução apenas, né, o ácido acético na solução aquosa, que dirá para o caso da solução contendo HCl, em que a presença do íon comum inibe, né, muito mais ainda a ionização do ácido acético, né? E o grau de ionização, como nós vimos, é de 0,018%, né? Evidentemente muito mais abaixo do que 5%. Então, o critério objetivo foi obedecido em ambos os casos, né? De forma tal que fica demonstrado que fazemos aquela aproximação, que a concentração no equilíbrio é igual à própria concentração inicial, era perfeitamente correta e aceitável, né? Bom, mas só explicitando aí, né? Ácido acético se ioniza em H+, e OH-, né? Perdão, em H+, e CH3CO-, né? Um íon H+, e um íon acetato, né? Para cada molécula de ácido acético aí que se ionize, tá certo? Bom, mas naquela solução, né, contendo HCl, evidentemente eu já tinha ali um número de mols bastante expressivo de íons H+, né? Então suponhamos que eu dissolvi, né, o ácido acético e ele se ionizou e tal em água. Se eu acrescentar a essa solução H+, 0,1 mol, né, de HCl, acrescentando, portanto, íons H+, pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, né? Porque quando eu acrescento HCl, a concentração de íons H+ está aumentando, né? E o sistema então vai se reordenar, né? se rearranjar de forma tal a minimizar essa perturbação introduzida. E a perturbação, nesse caso, foi o aumento da concentração de íons H+. E uma forma de diminuir a concentração de íons H+, é combinando íons H+ com íons acetato, formando moléculas não ionizadas de ácido acético, né? Isso está representado aí com essas setinhas em azul, tá certo? Então, é bastante natural que o grau de ionização do ácido acético numa solução de HCl, né, que contém 0,1 mol de HCl, e considerado que o número de mol de ácido acético é 0,15, né, enquanto esse 0,15 mol de HCl, perdão, de ácido acético em água, né, nos levaria a um grau de ionização do ácido acético de 1,09%, né. Como a solução já contém 0,1 mol de HCl, o grau de ionização é bastante menor, né, 0,018%, perfeitamente em coerência, né, em concordância com aquilo que deveríamos esperar com base aí no princípio de Le Chatelier, tá certo? Fica assim, então, um pouco melhor explicitada aí, né, e comparada a resposta, ok? Vamos então para a última, né, das 10 questões da prova. Bom, a 10ª e última questão nos diz o seguinte: quando 1,175 gramas de citrato de sódio, a fórmula é fornecida, né, é dissolvido em água, qual o pH da solução? Se 50 ml, né, de solução, evidentemente, né, foram preparados, tá certo? E aí são fornecidas as 3 constantes de ionização para o ácido cítrico, né, que é um ácido triprótico, tá certo? Então vamos lá. O ácido cítrico, né, a fórmula seria H3C6H5O7, né? É um ácido fraco, né? É um ácido triprótico. Tem aí 3 constantes de ionização. As constantes de ionização são progressivamente menores, né? Como seria de se esperar, enfim. Mas o que acontece? Nós sabemos que quanto mais fraco o ácido, mais forte a sua base conjugada, né? Bom, mas paremos um pouquinho esse raciocínio. Vamos calcular logo aí a concentração da solução, né? Massa 1,175 grama, dividido pela massa molar do citrato de sódio, 258 gramas por mol, dividido pelo volume da solução, expresso em litros, né? Isso nos dá uma concentração de 0,1 mol por litro, né? Então a pergunta no fim das contas é qual o pH de uma solução 0,1 molar de citrato de sódio. Bom, mas como ia dizendo, né? Conforme sabemos, quanto mais fraco o ácido, mais forte a sua base conjugada, né? Então, se nós temos aí constantes, né, de ionização para o ácido cada vez menores, né, da ordem de 10 a menos 4, da ordem de 10 a menos 5 e da ordem de 10 a menos 7, evidentemente, a base conjugada que terá o maior valor de Kb, né,
é a base conjugada ao valor de Ka de 4 vezes 10 a menos 7. Né? Então, se eu fosse calcular aí qual o pH de uma solução de ácido cítrico, né? Apesar de ser um ácido triprótico, seria uma aproximação muito boa, né? Considerá-lo como sendo monoprótico, né? E considerar apenas a primeira constante de ionização, 7,4 vezes 10 a menos 4. Né? Mas nesse caso eu vou calcular uma solução de um sal do ácido cítrico. Né? Bom, se o ácido cítrico perde íons H+, o ânion conjugado, né? Aliás, o ânion, né? A base conjugada, enfim, né? Para cada um dos três processos aí de ionização, né? Esse ânion, essa base conjugada, tende a ganhar próton. Então, se eu dissolvo um sal, né? Como nesse caso, citrato de sódio em água, o ânion citrato vai receber próton da molécula de água, deixar um excesso de íon H- no meio, consequentemente o meio será básico. Ou seja, sem fazer nenhum cálculo, nenhuma conta, né? Eu já sei que o pH vai ser acima de 7. A questão é qual o valor do pH, isso evidentemente depende da concentração, tá certo? Mas como nós íamos comentando, né? Eu tenho que considerar, nesse caso, a base conjugada mais forte. E qual é a base conjugada mais forte? Aquela associada, né, ao ácido mais fraco, no caso, a espécie aí que vai liberar, né, o ácido cítrico libera um íon H+, um segundo íon H+, e por fim um terceiro íon H+. Aí o valor de Ka para essa terceira etapa de ionização é 4 vezes 10 a menos 7. Então, essa espécie, né, que seria a espécie C6H5O7 menos 3, né, que vai ser produzida, né, quando o último íon H+ for liberado, essa espécie, então, né, é que terá o maior valor de Kb. Né? Nós sabemos que, em considerando um par conjugado ácido-base, K vezes Kb é igual a Kw, e a 25 graus Celsius, né, Kw é igual a 10 a menos 14. Então, Kb, nesse caso, né, vai ser 2,5 vezes 10 a menos 8. 2,5 vezes 10 a menos 8. Né? Então, essa espécie, né, C6H5O7 menos 3, recebe um próton da molécula de água e deixa um íon OH- em solução em excesso. Né? Então, qual é a concentração da espécie protonada? Não sei, vou chamar de X. A concentração de OH-, não sei, mas eu sei que é igual a X também. Né? X vezes X, X ao quadrado. Né? A concentração inicial é 0,1 mol por litro e eu tenho um Kb da ordem de 10 a menos 8. Né? Perfeitamente aceitável, né? Perfeitamente razoável a fazer a aproximação de assumir que a concentração no equilíbrio é igual à própria concentração inicial. Né? 0,1, portanto. Fazendo os cálculos, e aí está na parte em preto, aí nos cálculos, né? Eu encontro uma concentração de OH- igual a 5 vezes 10 a menos 5. Né? pOH é menos o log da concentração de OH-, isso me dá um pOH de 4,3. E pH mais pOH é igual a 14, né? Então, o pH vai ser 14 menos pOH. O pH, nesse caso, é 9,7. Essa é a resposta correta, então, tá certo?